vírus de volta para a China. Manda esse coronavírus de volta é boa. Ué. Tô pagando a vida dela aqui, ó. O que ele tá fazendo aqui? Nada aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou citar você de uma vez. Isso. Oi, Manu. Você ainda não saiu. Você não fez a palestra. Pode me ajudar? Não, vem cá que você vai fazer a oração. Já estamos prontos aqui para fazer. Pode vir. Já começou a transmitir. Estou só fazendo as citações aqui, compartilhando. Aham. Aí eu tô. Recebi aqui. Noite. Você vê ali, ó, já você vai se ver a moça ali. Noite. Tem uma diferencinha no tempo, mas você tá ali, ó. Noite. Tá vendo? Pronto. Santo anjo do Senhor, meus Calma, irmãos. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é dia 3/9 e nós estamos com o nosso irmão Antenor nos trazendo a sua filhinha Manu, que vai apresentar para nós uma palestra diretamente de Uberaba. A Manu vai nos trazer a prece inicial. Não é isso, Manu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Antenor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite. A mamãe, ela deve estar assistindo a gente. A Manu, meus irmãos, diz que adora quebra-cabeça. Eu falei para ela que eu não tenho paciência para isso, mas ela falou que vai me ensinar, não é isso, Manu? Aham. Você gosta muito de quebra-cabeça? Sim. É bom que exercita a inteligência, a sabedoria, principalmente a paciência. E precisa, viu? Aqui tem energia. Você vai fazer a prece para nós? Sim. Pai nosso. Espera um minutinho. Cara, tem que dar um horário para fazer. Nós estamos fazendo a transmissão, chamando. Esperando o pessoal chegar aí para participar conosco. Entendeu? Nós estamos esperando todo mundo chegar. Os irmãos que já estão chegando. Estamos esperando todo mundo chegar aqui. Aí a gente começa. A Carla Cristina já está conosco. A Eda, Carla, a Bianca Nunes. Deixa eu ver quem mais. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Vamos ver quem mais está aqui. Vamos ver. O Marcos Aurélio, nosso querido Marcos Aurélio. Sorrindo. Deixa eu ver quem mais. A propósito, amanhã o nosso evangelho das 9 horas vai ser com o Juninho Martins. Manu, fala de novo boa noite, que agora já está assim de gente já. Fala boa noite pro pessoal aí de novo. Boa noite. Essa Manuela, essa é um... Pelo menos essa é uma criança ainda. E muito bonita, né, Manu? Boa noite, Deise. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Manu,
Olha lá, Manu. Vamos fazer o seguinte? Eu tá te vendo. Tem um tantão de gente. Você está abrilhantando a nossa palestra de hoje, a palestra do papai. Tá vendo que chique? É você. Eu tô fazendo tudinho. Aham. Essa é minha casa. Olha lá. Isso. E é bom que já vai aprendendo, né? Já vai, desde pequena, já entendendo a importância e participando, né, das nossas... É uma energia pura, né? Uma coisa criança. Nossa, Não tem figura melhor. Deixai vir a minhas criancinhas por e eles. é isso. E é isso mesmo. É assim mesmo. Manu, pode fazer a prece. Fazer? Vamos. Então vamos lá. Vai. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa. Amém. Pai nosso. Que seja o céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentações, vai levar de todo mal. Amém. Muito bem. Muito obrigado, Manu. Tchau. 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 Fique com Deus, tá? Vai lá. Dá até uma energia na gente começar assim, né? Você fica mais... É uma coisa linda e maravilhosa. Gente, boa noite a todos. Hoje é dia 3/9 e o nosso irmão professor Antenor Roberto vai nos trazer uma palestra. Antes de darmos início à palestra propriamente dita, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui e saiu para nós amar ao próximo como a si mesmo, no capítulo 11, a fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens, só para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Meus irmãos, então, fé. Nós estamos passando por um momento conturbado e é justamente este o assunto que vai ser abordado pelo nosso irmão nesta palestra de hoje. Nada melhor, casou. O texto acho que já foi uma abertura esplêndida. Começamos com a Manu, uma prece linda, singela. Agora, um texto magnífico. E eu lhe passo a palavra. Fique à vontade, esteja bem-vindo. Muito obrigado, Walter. Obrigado a todos. A gente vê que as coisas acontecem mesmo, né? E tudo é interligado, tudo está casado. Até nosso evangelho de abertura veio para brilhantar o tema que nós vamos falar hoje. Nós estamos aí passando pelo 6º mês de ainda afastamento social, ainda distanciamento social, e a gente começa a perceber que várias pessoas estão se soltando mais,
esquecendo, né, dos riscos que ainda tem, dos riscos que a gente ainda corre. Mas tudo isso tem um motivo. E é esse o motivo que nós vamos falar hoje. O motivo é o deserto. A Bíblia traz um monte de exemplos de deserto. A Bíblia fala demais de deserto. Só que, nas traduções originais da Bíblia, naqueles livros antigos, naquelas traduções hebraicas do hebraico antigo, a palavra deserto, ela é colocada geralmente como 3 pontos. Primeiro, deserto como um lugar ruim, como um lugar inóspito, como um lugar para onde vão as pessoas ruins. Temos vários exemplos na Bíblia de gente que fez o mal e foi mandado para o deserto. Ponto final. Tem o deserto mesmo. Nós estamos falando de um lugar totalmente árido. A Península do Sinai, aquela área do Oriente Médio, é um deserto, é puro deserto, é muito árido. Então, tem coisas que são deserto locus mesmo, deserto lugar. Nós vamos bater um papo aqui sobre um terceiro tipo de deserto que a gente vê na Bíblia, que o nosso irmão Rossandro Klinger adora comentar, adora falar, e eu, como acredito muito, sou muito filiado a essa ideia dele, trouxe para a nossa conversa hoje e vou tentar abranger dentro desse deserto um momento que nós estamos vivendo, que a gente vem desde março, vivendo até hoje, setembro. É o deserto com sentido de afastamento, com sentido de distanciamento, com sentido de solidão. Não necessariamente solidão por solidão. Claro que não. Não necessariamente, ele está totalmente sozinho. Não. O deserto, enquanto solidão, ele é muito importante para nós. E eu vou mostrar para vocês que se a gente analisar dentro da própria história bíblica, o deserto, enquanto solidão, trouxe muita coisa. Primeiro é a gente imaginar o seguinte: ninguém vem preparado. Ninguém. Tá? Se Jesus precisou de 30 anos para começar a obra, você imagina nós. Se Jesus, depois de 30 anos convivendo, precisou antes de começar seu ministério, seu trabalho, ir para o deserto, entre aspas, imagina nós. Vocês vêm falando, Cristo foi para o deserto para quê? Quando a gente imagina Cristo indo para o deserto. Mas não é só o deserto locus. Ele precisava meditar. A gente entende quando o escritor original da Bíblia fala em deserto como sentimento, ele coloca que a pessoa foi meditar no deserto. O que é isso? Ela se afastou. E quando ela se afasta, ela inicia, dá o pontapé inicial ao trabalho que ela veio fazer, à coisa que ela veio fazer. Outro que também teve o mesmo exemplo do deserto, outro que também a gente pode pegar com o mesmo viés, é Saulo. Quando ele encontra Jesus na estrada para Damasco, que Jesus aparece, convida ele para fazer o trabalho, ele: que queres de mim, Senhor? E Cristo fala: entra em Damasco que a coisa vai apresentar. Ele chega em Damasco, Ananias o batiza, muda de Saulo para Paulo. O que ele faz? Ele vai para o deserto. Para quê? Meditar. Qual que era o intuito? Ele vinha com toda uma bagagem judaica, ele vinha com todo um peso no coração, ele era um defensor ferrenho da Torá. Me filiando novamente a Rossandro Klinger, falar que ele era perseguidor de cristão, assim, politicamente correto, nível hard. Ele matava, ele era assassino de cristãos. Ele não era um perseguidor, ele era um assassino de cristãos. Então ele precisava se despir daquela roupa. E qual que é o melhor jeito? Se afastando para meditar.
Então, olha como o deserto é importante na figura das pessoas. Vamos pegar o povo hebreu no Egito. Depois de um longo tempo no Egito, depois de um longo tempo lá sendo escravo, mas incorporando principalmente as questões egípcias, incorporando a cultura egípcia. Muitos tinham abandonado a cultura hebreia. Alguns até frequentavam o palácio do faraó. Quando você sai do Egito para ir em direção à Terra Prometida, ainda tem muito da cultura egípcia naquele povo. O deserto de 40 anos significou dizimar toda uma geração. Toda a geração mais velha foi dizimada. Para chegar quem no deserto? Para chegar pessoas que estavam limpas daquela cultura, que não era a cultura deles. Limpas daquele peso histórico que o Egito trouxe. Tanto que nós temos a citação, né, de quando Moisés foi buscar os 10 mandamentos, veio com as tábuas dos 10 mandamentos, a hora que ele chega, estava aquela festa, ele demorou, né, saiu deserto, sai sozinho, vem com as tábuas, e está tendo a festa com bezerro de ouro, ele joga a tábua, tudo. Isso demonstra o tanto que eles precisavam passar por aquilo, o tanto que eles precisavam se limpar daquilo. E aí a gente fica imaginando, tá, Paulo, 3 anos no deserto, judeus, 40 anos no deserto, outras figuras, Elias, 14 dias no deserto, né? Como que esse povo vive? Vive porque não é o deserto locus, é o deserto meu. É um deserto que eu tenho em mim. É um deserto que indica que eu aceito minha distância, que eu me recolho. Entrar no deserto significa se recolher. Significa entender que aquele momento é o propício para mim. Tem gente que passa um dia no deserto. É muito comum aquele dia que você está estressado, você está revoltado, você não quer ver ninguém na sua frente, você quer acabar com tudo. O que você fala? Olha, hoje eu não quero ver ninguém, eu vou me trancar no quarto e não quero abrir. Você está indo para o seu deserto. O mais importante para nós não é nem saber o que é esse deserto. E como eu disse no começo, é entender a importância do deserto na vida da gente. Pela 7ª, 8ª vez na história do mundo, nós estamos com a Terra toda parada. Nós estamos numa pandemia. A última tinha sido há 100 anos, que foi a gripe espanhola, né, em 1918 e 1920. Se eu contar que a outra anterior tinha sido há 200 anos, então nós estamos encurtando o tempo entre uma e outra. Mas o que traz? Eu vou pegar primeiro a gripe espanhola para a gente entender o que é a pandemia e onde o deserto entra nisso. Quando que aconteceu a gripe espanhola? O mundo estava vindo da Revolução Industrial, onde de uma hora para outra nós começamos a poluir, nós começamos a desgastar a terra, nós começamos a ter relações complicadas entre as pessoas. E o principal, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, olha, o tanto de evento que aconteceu para se vir uma pandemia e falar, para tudo, para. Vamos repensar a vida. É claro, a gente sabe muito bem que existem 3 tipos de pessoas que passam, que se aproveitam do deserto, né? Diversas formas. A primeira é aquelas que negam a existência, né? Isso aqui não existe. São os negacionistas, isso aqui não existe. Tem aqueles que passam, passou.
Dá uma mudadinha aqui, outra mudadinha ali, porque os negacionistas, como isso não existe, eu não me mudo, continua tudo igual. E tem aqueles que aproveitam e falam, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa. Como está, não pode mais ficar. Então eu tenho que fazer diferente. O que eu vou fazer diferente? Como eu vou fazer diferente? Lá atrás, na gripe espanhola, poucos fizeram algo diferente. E chegou onde nós chegamos agora. Com a parada que nós demos agora nessa pandemia do coronavírus, foi quase que um grito da terra para falar, para, acalma. Vocês estão vivendo muito freneticamente. Vocês estão correndo demais. A terra não está dando conta. De onde que a gente tira essas ideias? Fácil. São Paulo, uma semana depois, o povo do clima tirou a foto, né, no dia um dia antes de São Paulo parar, e depois tirou a foto uma semana depois. É absurda a diferença da foto, da clareza da foto, da falta daquela nuvem de poluição. A gente vê a foto clara, a gente tem a foto, você não vê alguns prédios que estão na parte de trás, né, da poluição, tudo embaçado, mas você vê na outra que tinha muito mais coisa lá para trás, até a área verde. Veneza. Há décadas não se via peixe nos canais de Veneza. Por quê? Com o aumento do turismo, a Itália depende muito do turismo, Veneza depende muito do turismo para sua renda, para sobreviver, né, os italianos, e com isso chamam, vem turista. O passeio das gôndolas lá poluiu, os peixes sumiram. Os peixes voltaram. Os peixes apareceram de novo. Foi até assim a grande surpresa, fotos rodaram o mundo dos peixinhos voltando a habitar o lugar que era deles. Não era nosso, era deles. E nós? E nós, na nossa correria? E nós, na nossa loucura? E nós, no nosso desespero, na nossa doideira por correr, eu preciso trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que virar, e sem tempo para as pessoas. Sem tempo, muitas vezes, para nós. Quando vem a pandemia, e de uma hora para outra, para tudo, o mundo inteiro para, tudo para, eu sou obrigado a parar. E aí começam os problemas. E é aí que entra o deserto. Quantas pessoas não viveram no deserto? Pelo menos no primeiro mês que nós ficamos bem trancados em casa mesmo. Quantas pessoas não tiveram tempo para pensar em si? E até agora ainda tem tempo para pensar ao retornar à normalidade, seja um normal, ou seja um normal diferente, que é o que eu acredito, e eu vou expor aqui onde eu acredito que ele será diferente, quando voltar à normalidade, tudo se acabar, a pandemia acabar, o que vai acontecer? Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Eu vou continuar da mesma forma? Ou eu vou me modificar? Ou eu vou fazer diferente? Ou eu vou buscar fazer diferente? Como que vai ser? Como que vai funcionar isso? É isso, meus irmãos, é isso que eu venho trazer hoje. E com isso, com esse deserto, nós tivemos muita coisa. Nós paramos. E aí começam as coisas. E aí começam os problemas. Então, eu trouxe aqui cinco coisas que esse deserto nos trouxe, e foi um desertão para todo mundo. E dentro dessas 5 coisas, o que a gente pode fazer para melhorar? Primeira coisa, desconstrução do eu. Quantos de nós não tem guarda-roupas lotados? Quantos de nós não saía todo final de semana? Tinha que ter balada, tinha que ter barzinho, tinha que ter coisas todo final de semana.
Quantos de nós não tínhamos uma vida, eu preciso viajar, eu preciso sair, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quantos de nós não pensávamos muito mais em nós do que no próximo? E isso acabou. Isso acabou tudo. Quantas roupas ficaram no guarda-roupa? Uberaba, os bares voltaram há pouco tempo, né? Voltaram há um mês mais ou menos. Primeiro sem bebida alcoólica, depois com bebida alcoólica, mas ainda tudo muito restrito, né? A gente vai lá, ainda às vezes não tem um tanto de gente grande nos lugares, não dá para ter, mas quanto tempo ficou fechado? Quanto tempo eu fiquei sem frequentar esses lugares? Quanto tempo eu fiquei sem motivo para postar foto em rede social? Porque eu postava dos lugares que eu ia, eu postava das turmas que eu andava, eu postava das festas que eu ia. Quanto eu fiquei sem postar? Quantas curtidas eu deixei de ganhar? Quantos likes eu deixei de ganhar? O deserto nos trouxe isso. Isso é importante para a vida? Você morreu por causa disso? Você perdeu sua vida por causa disso? Não. Você não perdeu sua vida por causa disso. Pelo contrário, você ganhou tempo para você. Tem uma pesquisa que diz que o brasileiro usa, em média, rede social 5 horas e meia por dia. Isso, na média, vamos imaginar o Brasil, 48% da população brasileira não tem acesso a uma internet decente, são poucos, e ainda assim, a nossa média brasileira é de 5 horas de uso de rede social. Para quê? Quanto de coisa não pode ser feita nesse tempo? A leitura de um livro, um trabalho voluntário, uma assistência a um irmão, uma visita a um orfanato, a um asilo, um tempo que é tirado para ir no hemocentro da cidade fazer uma doação de sangue. Tudo isso a gente poderia fazer só com a economia dos likes, que a gente não precisa mais. Então, nós começamos a perceber que aquela vida que nós criamos, aquele ambiente que nós criamos, toda essa aura que nós criamos em torno de algo fútil é desnecessária. Não tem necessidade nenhuma. É tudo fútil. Eu vi essa semana foi um post no Facebook que eu achei até interessante, né? Diz assim, ter muito amigos em rede social é igual ser rico no banco imobiliário, né? Por que isso aí? Porque não vale nada. Quantos a gente tem de amizade mesmo? Quantas pessoas não têm aí 3, 4, 5 mil, esses artistas, 5 milhões de seguidores? Na hora do vamos ver, na hora da precisão, na hora ali do deserto, quantos desses centenas, milhares, milhões vão estar com a pessoa? Ninguém. Então a gente não precisa de nada disso. Ah, mas eu tenho dinheiro para viajar o mundo. Como? Pode ter o dinheiro. Seu dinheiro não é suficiente para viajar o mundo. Por quê? Porque não pode viajar. Então, grande coisa é você ter dinheiro. E muito a gente começou a perceber que esse eu, essa coisa minha, isso poderia ser facilmente abandonado. Abandonado para quê? Para algo maior, para algo que transcendesse o eu, que é o exemplo do evangelho que nós tivemos hoje. Eu acho que a leitura casou certinho com esse exemplo. Amai o vosso irmão. E eu comentei com o Walter no evangelho que eu fiz, a gente até falou sobre isso, até sobre isso que eu falei sobre uma carta de Paulo, que quando Cristo
falou que a lei de Deus era amar a teu Deus sobre todas as coisas, todos os seus bens, tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo, a gente muitas vezes interpreta como dois amores. Eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. Se você amar a Deus e amar o próximo, você está em débito com Deus. Por quê? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a ti mesmo. E é o momento agora de desconstruir o eu, de desconstruir essa necessidade de um mundo que é líquido, como diria o estudioso austríaco Zygmunt Bauman. É um mundo que não tem solidez. As relações são líquidas, a fé é líquida. Eu já fiz até uma palestra sobre isso, falar o tanto que nossa fé anda líquida. Quer dizer, não tem mais bases sólidas. Lembra quando as ideias eram sólidas? Eu lembro eu tenho como base, eu brinco muito aqui em casa, a minha avó. Minha avó fala abertamente, eu estou sempre certa, ponto final. E acabou. Não tem quem faz a dona Cida achar que ela está errada. Eu estou certa. Mas mãe, mais vó, não. Eu estou sempre certa, eu não erro. Por quê? Porque era a convicção dela. Era uma certeza. Quantos profissionais de antigamente, nossos pais, nossos avós, tinham uma profissão e seguiam a vida toda com essa profissão. Eu me lembro de quando eu fui fazer faculdade na UFO, a UFO tinha 10, 12 cursos, e era assim, um mundaréu de curso. Hoje você tem 80, 90 possibilidades de se fazer um curso superior. Mas por quê? Porque o eu está cada vez em base mais líquida. Nós perdemos a firmeza. E com isso, as novas gerações, que já entraram digitalizadas, elas estão perdendo mais ainda, porque elas já entram num mundo onde é legalzinho o vídeo do YouTube. Eu conheço bebês que têm páginas de Facebook. Para quê? Para guardar as fotos. Gente, se eu tivesse feito isso no meu Orkut, e eu estou aqui já denunciando minha idade, eu não teria nada, porque acabou. Você faz hoje do bebê para quando? Você acha que o Facebook vai durar quando? As coisas estão durando cada vez menos. Por quê? Porque está tudo muito efêmero. E nós estamos entrando nessa onda. Com a parada, eu passo a dar valor ao que é importante. Eu passo a dar valor ao que ficou comigo nesse tempo todo, ao que me fez falta nesse tempo todo. Eu passo a dar valor ao que estava lá, ao que eu pude aproveitar, quando nada era para se aproveitar, quando o dinheiro não importava. Então, primeira coisa, é a hora de pensar. Eu estou servindo a Deus ou a Mamon? É a hora de parar, se reconstruir. E reconstruir um eu significa abandonar, deixar para trás tudo o que fez. Assim como Paulo. Paulo não se preocupou com o passado. Paulo entendeu que aquele passado não servia mais. Ele se desconstruiu todinho para quê? Para servir a Deus. Por que desconstruiu? Porque Saulo era um eu. E ele teve que apagar aquilo para virar Paulo. Por que não nós? Como diz Emmanuel em mensagem, Deus exige de nós migalhas de esforço próprio. Será que não está na hora da gente pegar essa migalhinha e levar, dando aquela desconstruída legal, dando aquela mudança no pensamento, na atitude, nas ações? Essa é uma coisa do deserto, a desconstrução. A segunda coisa que veio trazer para nós o deserto, que veio nos trazer esse deserto, é a aproximação com as pessoas. E principalmente famílias. O que nós percebemos? Muitos casamentos por aí eram fachada, não eram casamentos. Como assim? Fácil de saber. Muito fácil de saber. Quando eu pego e vejo que agora
todo mundo é obrigado a ficar dentro de casa. Vai conviver 24 horas com a pessoa. É ali que você passa a conhecer a pessoa. Quimberaba, Sacramento, a terra do querido Walter, é tudo muito fácil, a gente desloca rápido, né? Muitos almoçam em casa, né? 10, 15 minutos você já está no trabalho, mais 10, 15 minutos já está em casa. Então aqui ainda as coisas são mais rápidas. Imagina São Paulo, Rio, que o cara sai de casa às 5 horas da manhã e volta para casa às 9 horas da noite. Não tem convívio nenhum com a família. Nada. Aí no final de semana vai jogar um futebol, vai fazer as coisas, vai com os amigos, a mulher também vai fazer alguma coisa, e fica aquela família que não é uma família, é um bando de gente morando na mesma casa. Quando eu acabo com isso, eu trago todo mundo para dentro de casa. Todo mundo chega. E aí começa o convívio. Aí começa o desespero de eu ter que, todo dia, a pessoa ficar em casa. Começa o problema com os filhos, porque não tem mais escola para mandar. E muitos pais usam a escola como refúgio dos filhos. Como um tempo para, nossa, graças a Deus foi para a escola. Pode parecer que não, mas tem muita gente assim. E com o fechamento das escolas, os filhos passaram a ficar em casa. Eu lembro de ter recebido uma mensagem no WhatsApp das pessoas falando, né? Agora é hora das mães ver quem é os filhos que elas mandam para a escola. Né? Que os professores falam, nossa, seu filho isso. Ah, mas em casa ele não é assim. Por quê? Porque ela teve que conviver. Pensa naqueles meninos que ficavam no integral, que ficavam o dia inteirinho na escola. O pai deixava às 6h30 da manhã na porta da escola, pegava 6 horas da tarde. Lá dentro tem tudo. Natação, a música, tem tudo. Acabou. Vai ficar em casa. Então as famílias passaram a ter que se conhecer, a ter que conviver. E aí, o primeiro problema disso é por que a distância? Muitas vezes é porque não havia compatibilidade. E o que aconteceu? Explodiu o número de divórcios. Explodiu o número de pessoas que estão se divorciando. Ah, é a falta de emprego. Ah, é a empresa que não abriu. Ah, é o dinheiro. Não. Muitas vezes é porque as relações já não eram boas. As relações já eram gastas. E só não deteriorava mais porque havia essa distância. Aí no final de semana, faz um diazinho aqui, vamos ali, dorme aqui, e vai passando, vai levando. Mas já não havia mais união familiar. Por outro lado, algumas famílias se tornaram mais unidas ainda. Vou dar meu exemplo. Aqui em casa, para nós, é uma maravilha. Aqui, para nós, a gente já vinha bem, não tinha problema algum, né, com a relação, e só fortaleceu. Só fortaleceu o que já vinha, que já era consolidado. Por quê? Porque nós já tínhamos uma coisa consolidada, uma convivência. E para muitos foi assim também. Muitos foram conhecer outro lado da pessoa. Muitos passaram a conhecer coisas que o povo não conhecia. É mais ou menos aquela história, né, do filho que vai, dos filhos da família que vai no centro espírita e chega lá, o pai tá a mensagenzinha na mão, paz do Senhor, meu irmão, vamos entrar a casa sua, paz de Cristo, meu irmão. E aí olha e fala, que lá não é meu pai, não. Eu quero esse aí, ó, meu pai. Porque esse aí não é meu pai, não. Meu pai é bem diferente. E em casa ele é outro. Agora não, o centro fechou. E aí ele teve que aproximar. Então olha como que muda. Olha como que mudam as relações. E ó, já que eu toquei no centro espírita, eu vou dar um passo maior.
esse projeto do Walter é o futuro das casas. Nós tínhamos tudo, que foi outra coisa que o deserto e a pandemia fez. Nós tínhamos tudo isso na mão e não usávamos. Nós tínhamos tudo isso pronto para usar em nome de Cristo e não usávamos. Como uma charge que eu vi, Deus e o diabo na terra, o diabo olha para Deus e fala, nossa, ó, fechei todas as suas igrejas do mundo. E Deus vira para ele e fala, e eu abri uma em cada casa. Por quê? Porque agora a gente consegue ter isso. Consegue ter esse contato. Provavelmente, talvez, iria, claro que iria, mas a dificuldade da gente sair daqui de Uberaba e ir para Sacramento dar uma palestra no centro, volta para Uberaba, o deslocamento, às vezes pela agenda, lembra que eu falei, a gente tem agendas corridas, a gente não conseguia fazer isso. Hoje eu não só estou falando ao vivo para Uberaba, como estou falando para Sacramento. Se tiver gente de qualquer outro lugar, pode colocar aí, e ainda vai ficar gravada para o mundo inteiro assistir. E não é só palestra, não é só evangelho, dá para fazer estudo. Agora vamos pensar, como eu estou falando para vocês. Você sai do trabalho, muita gente ia direto para o centro para o estudo. Tem aquele dia que você está cansado, você fala, hoje eu não vou não, estou cansado. Lá no centro, tudo vai demorar, não, eu vou embora para casa. Esse problema acabou. Você faz o estudo online, usando plataformas online para estudo, o cara sai do trabalho, vai para casa, toma um banho, toma um lanche e vai para o estudo. Com isso aí, ó, Contagem, região de Belo Horizonte, com isso, o que acontece? Nós estamos ampliando, nós estamos amplificando o nosso jeito, nossa chance de falar de Deus, a nossa chance de trazer a mensagem. Nós estamos fazendo uma revolução parecida com o que fez quando sai o espiritismo da França e vai para o mundo. Por quê? Porque nós estamos invadindo o mundo, levando a palavra. Nós saímos daquele cercadinho, da casinha bonitinha, e estamos alcançando cada vez mais. Esse projeto, ele nasce, junto com o Walter, do momento. E é esse que é o futuro. Por quê? Porque o dia que você fala, eu queria assistir uma palestra, mas hoje eu estou cansado. Tranquilo, vai para sua casa, toma seu banho, senta tranquilo, abre o seu computador e assiste a palestra. Com a chance de fazer perguntas. Tá? Vocês podem fazer perguntas aí. E a gente responder, e a gente falar, e a gente ajudar. Então, nós estamos cada vez mais tendo esse contato, nós estamos cada vez mais ampliando o alcance da nossa palavra. O terceiro coisa é que o deserto é um lugar legal. Por quê? Porque é ali que eu vou me descobrir. É ali que eu vou renascer. É ali que eu vou ver onde eu preciso mudar. Claro, quem nega o deserto acha que não precisa mudar nada. Quem nega o deserto acha que está tudo como está. E são vários. São vários. Eu li semana passada um texto do Mário Sérgio Cortella, do filósofo, que ele falava exatamente isso. A gente fala muito aí, porque vai mudar, porque vai ter mudança. Não, não vai. Vai mudar quem quer e quem não quer vai continuar igual. Por quê? Porque tem gente que é negacionista, nega e acabou. Não tem nada disso, isso é tudo mentira e pronto. Quem acredita que esse momento é um momento de parar e falar, eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar na minha vida. Eu preciso mudar. Tem uma chance de ouro para fazer isso. Mas prestem atenção aos detalhes, meus amigos.
O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é um lugar para a gente ficar nele. Ele é um lugar para eu me abrigar, meditar, transformar e sair. Jesus fez isso, Paulo fez isso, Elias fez isso, o povo hebreu fez isso. Porque se eu ficar no deserto, se eu não abandonar o deserto, eu entro em depressão. E foi aí que eu também trouxe esse tema para falar sobre a questão do Setembro Amarelo. Porque se eu ficar parado no deserto, eu entro em depressão. Porque aí eu me estanco na solidão. E aí eu saio da solitude, que é um estágio passageiro, de eu ficar, de eu me parar. Como eu falei para vocês, aquele deserto de um dia eu falava, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, hoje eu tô cansado, hoje eu preciso pensar em mim. Legal, ótimo, muito bom. Mas isso é passageiro. Isso não pode ser permanente. Porque se for permanente, a gente cai em depressão. Você não consegue sair. E aí, para sair, é gritando. Precisa gritar. Vamos pensar, por exemplo, na história do cego Bartimeu. O que era o cego Bartimeu? Primeiro que ele era alguém sem nome. Não tinha nome. Né? Tinha um vale dos excluídos, lá na Judéia, na Galileia. As crianças. Muitas relações entre parentes, né? Muitas relações consanguíneas davam filhos com vários defeitos congênitos, né? E eles iam todos para um lugar lá e viviam de esmola. Só que não eram todos que viviam de esmola, só podia viver de esmola quem tinha uma capa que era dada pelo imperador de Roma. Os romanos davam uma capa e esses com a capa eram autorizados a pedir, até porque se tivesse um monte, ia ser um monte, a cidade ia ficar horrível. Então eles afastavam da cidade e davam uma capa. E na capa vinha escrito em hebraico, né, em latim, aliás, vinha escrito, eu sou um pobre coitado, eu vivo de esmolas. Bartimeu nem nome tinha. Por quê? Bar é a designação que usava a época na Judéia para filho de. E Timeu, nome do pai. Então, Bartimeu era o filho de Timeu. Nome dele. Ele vivia um deserto. Ele vivia junto com todos lá. Ele não enxergava, ele não via o mundo. Ele não tinha profissão, ele não tinha nada. Ele dependia dos outros para sobreviver. Ele não conhecia o mundo, então ele vivia o deserto dele. Quando ele soube que Jesus ia passar, e ele ficou sabendo de tudo que Jesus falava, o que Bartimeu faz? Grita, berra. Grita até Jesus ouvir. Ó, Rabi, tem de piedade de mim. E aí, o que os outros fazem? Tia Cat, rapaz, você tá doido? Você tá maluco, gritando aí, feito um louco? Você tá doido? Você acha que o cara vai te ouvir? Não, quieto faixa aí. Quantas vezes a gente vê pessoas vivendo um deserto interminável, gritando, e a gente fala, é onda, é mimimi. Não, levanta daí, vambora. Claro que tem hora que precisa de uma chacoalhadão. Acorda. Mas muitas vezes a gente fala para quieta, fica quieto. Bartimeu não ficou quieto, continuou gritando, até que Jesus parou e foi em direção a ele. E aí, o que ele faz? Ele solta a capa e vai em direção a Jesus. Para ele, soltar a capa significava deixar tudo para trás. Significava deixar
todo o sofrimento, todo o período, mas também a vida com comida, a vida lá, as facilidades. Quando ele pede a visão a Cristo, ele sabe que a hora que ele enxergasse, acabou tudo. Ele não tem profissão, não tem nada, ele vai ter que se virar de algum jeito. Mas mesmo assim ele pede. Mesmo assim ele pede e segue Jesus. E abandona aquela capa sem preocupação. Quem está vivendo um deserto que está durando um pouquinho mais, grita. Grita. Grita que o socorro vem. Grita que Jesus ouve. Grita que o Pai, que Deus nos ouve. Por quê? Porque o deserto não é um lugar para ficar. É um lugar temporário. Onde eu passo, faço minha transformação, modifico o meu jeito de ser e saio. Saio diferente. Saio melhor. Para isso serve o deserto, não para ficar. A quarta coisa é que o deserto nos ajuda a criar uma nova identidade. Quando você se transforma, aquela pessoa que você era não existe mais. Né? A gente não toma banho no mesmo rio todos os dias. Ah, toma. Não, não toma não. A água que passou ontem não passou hoje. Aquela água que você tomou banho já foi embora. Agora o rio é outro, completamente diferente. Então a gente, quando entra num processo desse, quando a gente entra num processo de deserto e sai, a gente sai transformado. É como se eu entrasse, tirasse minha roupa, né, saísse lá, sai da roupa, tira e sai o outro, renovado, diferente. Sai o outro completamente diferente do que eu sou. Então o deserto nos ajuda a criar uma nova identidade. E nós temos a chance de criar uma identidade muito mais voltada aos desígnios de Cristo. Nós não precisamos ser como Cristo. Nós precisamos seguir os passos dele. Nós precisamos pensar mais no próximo, na caridade, amar a mim mais. E nós temos a chance disso, de criar esse novo homem, de criar essa nova pessoa. Essa pessoa que vai olhar para as coisas com um outro olhar. Essa pessoa que vai olhar para a vida com outro olhar. Você está falando que é fácil. Estou falando que é fácil, não. Eu estou passando por isso nesse momento. Tentando trabalhar. Nós somos seres em construção. E por sermos seres em construção, nós direto temos coisas a mudar. Nós vacilamos, a gente pisa fora da faixa. Não adianta falar que não. Não, que pisa, a gente erra, a gente faz coisa errada, a gente não acerta, não. E como eu já falei no Evangelho, conversando com o Walter, nós que somos preletores ainda somos pior ainda. Né? Vocês têm só o privilégio de ouvir. A gente tem que viver, vivenciar, tomar na cabeça, cair, levantar, estudar, aprender, passar por situações para vir falar. E muitas vezes nós estamos falando só para nós. E eu tive, nessa época agora, né, de pandemia, a maior prova de que muitas vezes é uma coisa só para nós. Eu estava fazendo uma live, né, dando uma palestra sobre um determinado tema, e falei 36 minutos, tudo, e vi sem ninguém assistindo, sem nada de interação, beleza, é o dia, né? E a hora que eu terminei, tranquilo, respirei, que eu vou olhar, estava sem áudio. Eu falei 36 minutos para mim. Provavelmente, tudo que eu ia falar, o pessoal não precisava escutar, quem tinha que escutar era eu. Então, isso ajuda a gente a criar uma identidade nova. A entender que tudo que eu estou falando agora para vocês serve principalmente para mim. Não é também para mim. É principalmente para mim.
É entender que eu também preciso criar uma nova identidade. É entender que eu também preciso fazer diferente. É entender que eu também preciso ter uma forma diferente de encarar a vida. E que a forma diferente de encarar a vida pode ser, muitas vezes, desapegando de coisas. E criar esse novo homem. Criar essa nova pessoa. Criar esse novo ser divino e começar a colocar a coisa para trabalhar. E começar a colocar a roda para girar. E tá numa quinta-feira, 8 horas da noite, falando pra gente de tudo quanto é canto. Porque essa horinha aqui, eu tô ganhando muito mais do que qualquer um de vocês. Porque essa horinha, muitas vezes, já foi programado, ó, ele precisa saber aquilo. Vai falar sobre aquilo. Então, a gente tem que ter em mente que Deus nos pede migalhas de esforço próprio. Pouquinha coisa. E criar uma nova identidade é entender que eu posso dar isso. Que eu posso entregar isso. E tem várias formas de entregar isso. Trabalho voluntário, um olhar diferente para o irmão, um ouvido amigo. Quantos não estão precisando de um ouvido? E aí eu entro de novo no caso de Bartimeu e do grito dele. O que ele precisava do Rabi? O que ele precisava de Cristo? Que Cristo o ouvisse. E ele gritou, 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 gritou. E Cristo o ouviu. Mesmo com toda aquela multidão, ele cercado de gente, ele ouviu. Então, muitos das pessoas que a gente convive, estão precisando de um ouvido, de poder falar, desabafar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer e com um esforço, migalha, como diz Emmanuel. Nós podemos oferecer migalhas para Deus. Migalhas de esforço próprio, que Deus nos recompensa. Mesmo por essas migalhas de esforço próprio que nós estamos oferecendo. Por isso que o deserto é bom para criar essa identidade. Porque eu tenho tempo para parar, pensar em mim, me refazer, mudar tudo aqui dentro, fazer diferente. A quinta coisa é que o deserto coloca a gente diante de nós mesmos. Aqui não tem vaidade, como eu falei lá no começo, não tem dinheiro, não tem bolsa da Louis Vuitton, não tem ternos Armani, não tem Land Rover na garagem, nada disso. Nada disso. É você com você mesmo. Da casa mais simples da mais simples, a casa mais luxuosa, todo mundo parou. E ficou de frente consigo mesmo. O deserto significa entender que tudo que nós percorremos é uma batalha de mim contra mim. Hoje, conversando, fazendo uma prática de um curso que eu estou fazendo com um colega lá do sul, de Santa Maria, depois de 1 hora de muita conversa, depois de 1 hora da gente fazendo a prática do nosso curso, nós chegamos à seguinte conclusão. Tanto ele como eu, as limitações que a gente se impõe, a gente se impõe. Elas não existem. Somos nós quem nos colocamos essas limitações. E só nós podemos sair desse meio. Às vezes você precisa de ajuda, aí é a hora que entra o quarto, a hora do ouvido. Às vezes você precisa de alguém falar para você, por que você não faz isso? Você não tinha nem pensado. Vou fazer isso. Mas depende de quem? De você. Depende de mim. E o deserto nos coloca frente a frente. Agora não tem mais colega de trabalho. Não tem mais ninguém. Agora sou eu comigo mesmo. Mais próximo da família,
ou mais próximo daqueles que eu nem conhecia direito. Não importa. Ali vai chegar uma hora que sou eu comigo mesmo. Sou eu quem tenho que exercitar o terceiro amor de Cristo. O amor por mim mesmo. É a hora de eu entender que tudo que nos cerca, tudo é feito para nos dar uma dimensão errada do que é o mundo. Tem até alguns teóricos, e a gente usa muito isso em marketing, que chega e fala que o real não existe. Tudo que a gente vê e vive é fruto da nossa cabeça, da nossa imaginação. Aí sempre tem um aluno que levanta a mão e fala: professor, você tá louco. Tá doido, professor. Tá loucão. O que é isso? Como assim o real não existe? É simples. Simples. Pega uma cadeira, faz isso aqui. O que é? Cadeira. O que é? Cadeira. Levanta de novo. O que é isso aqui? Cadeira. Beleza. Vocês nasceram hoje. E eu tô falando para vocês que isso aqui é uma maçã. Qual a idade de vocês agora? Como que chama esse objeto? Maçã. Então mostra que os nomes que a gente dá para os objetos, eles criam uma realidade diferente. E cada um tem a sua realidade. Cada um tem seu mapa, como se diz em PNL. O deserto faz eu trafegar pelo meu mapa sozinho. Né? O deserto me traz para reflexão interna, reflexão minha. E eu? Como eu ando? O que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Como que eu estou levando minha vida? Preciso de ajuda? Grite. Está desnorteado? Use o evangelho. Que certa feita eu brinquei até com... até pus um comentário, né, numa palestra, que o evangelho é o Waze, é nosso Waze espiritual. Quem usa cidade grande, principalmente usa o Waze, sabe. É um GPS. Tá sem norte? Nem o evangelho. Peça um norte. Não está conseguindo? Peça ajuda. Alguém vai te ouvir. Alguém vai te dar alguma dica, alguém vai te dar algum conselho, alguma coisa que vai despertar em você essa capacidade de se ver, de se olhar. Lembrando sempre, o deserto não é um lugar de parada. O deserto é um lugar transitório. O deserto é a rodoviária. É a rodovia. Não é seu lugar de parada. Você tem que passar por ele e aproveitar para olhar para dentro de si. E aproveitar para olhar para si. Aproveitar para trazer para si toda essa chance de fazer diferente. Toda essa chance de ser diferente. E lembrar que Jesus passou por isso. Paulo passou por isso. Por que eu sou mais bonito e não vou passar? O que eu tenho de especial que eu não vou passar? Se Jesus precisou de um tempo no deserto para se ligar à divindade, que é outra coisa maravilhosa do deserto, para quem aproveita, é a aproximação com a divindade, a aproximação com Deus, a aproximação com o Pai. Se Cristo precisou disso, por que eu não vou aproveitar? Principalmente no pós-pandemia, para sair renovado. Mesmo que não haja um novo normal, mesmo que tudo volte a ser como era antes, mas eu não vou voltar a ser como era antes. Porque aquela versão lá atrás não interessa mais. Aquela versão que eu tinha não é mais legal. A boa versão é essa de agora. É essa que eu estou construindo agora. É essa que eu estou preparando, que eu estou maturando, que eu estou correndo para fazer ela de um jeito melhor e que me faça evoluir.
que me faça crescer em direção ao meu propósito, a buscar o meu propósito de vida, que me faça levar minha vida de forma como Deus quer, que eu dê migalhas para Ele de esforço próprio, mas dê, que eu faça a minha reforma íntima, que eu pegue a minha reforma, como coloca Irmã Sidufo no Reforma Íntima Sem Martírio, e abandone o egocentrismo. Abandone, não é nem o egoísmo, é o egocentrismo, é eu no meio, abandone isso, eu não sou o centro do mundo. É a hora de eu pensar que algo gira em torno de mim, que pessoas dependem de mim. É a hora de eu pensar que muitas coisas dependem de mim, que cumprir o meu papel, que cumprir com a minha função no planeta, cumprir minha função nessa vida, evoluir, significa muito para nós. Então, eu tenho que buscar isso. E o deserto, a pandemia, serve para isso, para que eu seja uma versão melhor de mim mesmo. Para que a versão 2021 minha seja bem diferente da 2020, mas seja melhor, seja muito melhor. Muito obrigado a todos. O Walter já sabe, eu sou mais ou menos como ele. Se deixar eu conversar, nós vamos aqui até 11 horas da noite. Né? Capaz de eu invadir a palestra do Fabiano semana que vem. Né? Então, eu já trago os pontos, tudo acertado, porque senão vai embora. Senão a gente vai falando. Mas muito obrigado a todos, gratidão. Como eu falei, isso é... Quem te falou que eu gosto de falar? Né? A gente sabe. Quem te falou que eu gosto de falar? Meus irmãos, deixa eu contar uma historinha para vocês, então. Eu estava ajudando em Uberaba quando começou essa pandemia. Eu estava começando a ajudar lá na casa Bezerra de Menezes, do bairro São Benedito. E fiquei numa tristeza muito grande quando a pandemia interrompeu o funcionamento das casas espíritas. Aí eu cheguei em Sacramento e estou assim, não, o que eu vou fazer agora? A espiritualidade veio e me deu uma cutucada e falou assim, faz isso. Aí, Antenor, não é ideia minha, não, de começar esse trabalho, não é ideia minha, não. Eu sempre deixo bem claro que a ideia não é minha, não. Aí eu perguntei para a espiritualidade, por que eu? Por que eu? Aí a espiritualidade veio e falou assim, depois de muito tempo que eu estava perguntando, ela falou assim, por conta da sua vaidade. Eu falei, hã? Você gosta muito de falar? O Antenor sabe da história, por isso que ele está contando. Você gosta muito de falar, nós vamos ajudar a trabalhar isso aí. Eu caladinho, fazer o quê, né? Eu agradeço todos os dias por estar aqui, porque talvez se eu não tivesse com esta oportunidade de falar, eu estaria mais uma vez negligenciando as oportunidades que Deus está sempre colocando ali. Eu não sei onde eu escutei, não, mas uma pessoa nos disse uma vez que o espírita é um negligente do evangelho. É verdade. A misericórdia divina nos coloca no caminho e a gente insiste em pular a cerca. Eu costumo dizer que eu tenho dívidas escritas em papiros, que eu nem tenho a menor condição
de arcar com pagamento. Eu sei que eu tenho. Ficar pelo deserto, quantas vezes nós ficamos e ao invés de aceitar sem murmúrios, a gente usa daquela oportunidade para reclamar. Quando a gente reclama, a gente não tem aprendizado, não é isso, Antenor? Se a gente reclamou, a gente não teve o entendimento. Mas eu agradeço a Deus, a todos vocês, por me darem esta oportunidade de estar aqui, de estar assistindo como fiel ouvinte, de estar sendo beneficiado por cada um de vocês, por estas palavras. Hoje, quem teve a oportunidade de participar, assistir o Evangelho com a Helder Canto, ele trouxe uma nova versão de interpretação da parábola do semeador. A gente sempre fala do terreno que somos nós, onde que é semeado. E ele nos trouxe uma outra ótica, de que nós somos as sementes, que naquele lugar onde nós fomos semeados, se eu fui semeado entre os espinhos, eu tenho um propósito, é aquele propósito que me cabe, como semente. Se eu fui semeado em terra boa, se eu fui semeado sobre as pedras, então é o que eu falo, é sempre uma excelente oportunidade para mim, para todos que estão conosco, participar desse trabalho. E eu agradeço a cada um de vocês, agradeço ao Antenor, lembrando que amanhã o Evangelho vai ser com Juninho Martins. E na quinta-feira da semana que vem, dia 10, às 20 horas, nós teremos a palestra do Fabiano Possati. Não percam. Antenor, eu vou te fazer um outro convite. Faz a prece de encerramento, ou então chama a Manu de novo, para quem não viu no começo. Manu! Você quer chamar a Manu aí? Manu! Chama a Manu. A Manu estava passando aí atrás, levantando a mãozinha. Ela não, passa, dá oi. Às vezes a gente está dando aula. Gente, vocês vão ver. Se fechar os olhos é porque vai ofuscar, viu? A Manu é uma luz. Vem, Manu, você vai fazer? Não. Ah, tá brincando ali, tá cansada. Então, gente, lembrando que daqui a pouquinho, assim que terminar aqui, eu vou sair, faço a conversão do vídeo e vou postar no YouTube. O YouTube, gente, serve para que a gente assista depois, serve para a gente pegar e compartilhar, tá? Serve também para a gente poder acessar lá e se inscrever, tá? Toda vez que a gente passa um vídeo desse, compartilha um vídeo deste, a gente está disseminando conhecimento, a gente está praticando o acesso à sabedoria aos outros, beleza? Antenor, fica à vontade, então faz a prece de encerramento. Vamos lá, então, agradecendo a todos que estão aqui com a gente, a todos que me ouviram, né? Como eu disse, eu tenho certeza que eu falei muito mais para mim do que para qualquer um de vocês, mas a nossa função é essa, né? A nossa função aqui é passar a palavra para frente e estar com todos vocês. Então vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade que nós estamos tendo de poder falar sobre Ele, falar em nome de Jesus. Afinal, como Ele mesmo disse, se 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali eu estarei, com eles eu estarei. Tenho certeza que não só as pessoas que assistiram aqui, mas muitos outros irmãos desencarnados que estão aqui perto da gente, se aproveitaram desse momento. E nós também estamos mostrando para os irmãos desencarnados que estão tentando mudar, e que é possível mudar, e que Deus dá essa oportunidade para nós da mudança. Então, agradecer, meu Pai,
por dar essa oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de crescer, essa oportunidade de poder fazer diferente, de poder pagar essa dívida que nós temos, mesmo que em pequenas parcelas, mas poder pagar essa dívida que nós temos. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem nos dado. Que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor, e que continuemos a trabalhar no bem e a levar a mensagem de Jesus. Que assim seja. A CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo, agradece a todos vocês pela doação energética, pelas vibrações, e a ti, Antenor. Muitíssimo obrigado por compartilhar conhecimento conosco. Meus irmãos, Jesus e muita luz. Só um instantinho, Antenor, fica aí fazendo favor.